Boa noite a todos aí mais uma vez. Nós vamos iniciar aí, né, a nossa leitura da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos observar essa carta de modo conjunto, né, abordando aí as duas cartas, porque a segunda carta complementa, né, a primeira, e foi escrita também no mesmo contexto, provavelmente aí com diferença de alguns meses, né, entre a primeira e a segunda. Então, nós vamos abordar as duas cartas como conjunto. Bom, primeiro um pouquinho sobre o contexto, né, a cidade de Tessalônica é a segunda cidade do continente europeu, onde o Paulo realizou ali o seu trabalho estabelecendo igreja, né? Vocês se recordam que a segunda viagem do Paulo, na segunda viagem dele, né? Ele, no capítulo 16 de Atos, ele estava planejando ir para a Ásia Menor, onde estão localizadas, né, aquelas igrejas que aparecem no livro do Apocalipse, e ele foi impedido por duas vezes, né? Então, uma vez ele disse que o Espírito de Cristo o impediu, outra vez o Espírito Santo o impediu, e logo em seguida, numa das noites, ele recebe uma visão, né, de um homem dizendo, né, passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles entenderam que aquilo era um chamado de Deus para que eles fossem para o continente europeu. A primeira cidade onde eles chegam é a cidade de Filipos, né? Eles estabelecem uma igreja ali. A princípio, eles encontram um grupo de mulheres que se reúnem para oração à beira de um rio. A Lídia, especialmente, se converte e abre a sua casa para hospedar ali a igreja. Posteriormente, o Paulo é preso com Silas e na prisão acontece, né, aquele tumulto, aquela manifestação ali extraordinária de Deus, e o carcereiro acaba nessa confusão aí, acaba se convertendo e também abre a sua casa, né, para hospedar a igreja. Então, Paulo estabelece uma igreja bastante forte ali em Filipos. Mas depois, por causa das complicações, o Paulo é aconselhado a deixar a cidade. E então, deixando a cidade, ele vai para Tessalônica. E ali em Tessalônica, Atos diz que ele fica 3 semanas. Provavelmente o Paulo ficou um tempo maior do que essas 3 semanas. Mas o Atos relata que por 3 sábados consecutivos ele esteve na sinagoga dos judeus e ali, então, ele pregou o evangelho. Como acontecia em todos os lugares, a pregação do Paulo promove, né, a conversão de alguns e a revolta de outros que não creem. Então, aconteceu uma grande perseguição contra o apóstolo Paulo ali, de tal modo que o Paulo tem que sair da cidade e ele sai indo para Bereia. Ali em Bereia também ele prega, nasce uma igreja ali em Bereia, mas quando esses judeus lá de Tessalônica sabem que ele está em Bereia, eles descem para lá, promovem um tumulto também, e o Paulo é aconselhado pelos irmãos e até conduzido pelos irmãos a sair de Bereia, e ele vai para Atenas. Ele chega em Atenas sozinho, mas ele deixou recomendação para que o Timóteo e o Silas, assim que pudessem, fossem se encontrar com ele lá em Atenas. Mas, quando o Timóteo, pelo menos, né, provavelmente o Silas com ele, mas quando o Timóteo chega em Atenas, o Paulo está extremamente preocupado
com o estado dos novos crentes lá de Tessalônica. Ele está ali em Atenas, ele está ali realizando aqueles discursos ali que é narrado no capítulo 17 do livro de Atos, mas o seu coração está extremamente preocupado com o resultado do trabalho dele lá em Tessalônica, porque ele deixou lá novos crentes debaixo de uma intensa perseguição da parte dos judeus. Então, quando Timóteo chega em Atenas, o Paulo prefere ficar sozinho e devolver o Timóteo para Tessalônica. O capítulo 3 aqui da nossa carta, no verso 1, é quando a gente lê, né, que o Paulo, então, envia, o verso 1 e 2, envia o Timóteo de volta para Tessalônica. A ideia do Paulo é que o Timóteo vá para lá para fortalecer a fé dos novos crentes e também obter informação do estado da fé dos tessalonicenses para trazer essa informação ao Paulo. O Paulo, de Atenas, ele vai para Corinto. No capítulo 18, ali de Atos, é quando ele chega em Corinto. Ele está em Corinto, e ali em Corinto, Paulo fica hospedado na casa do casal Priscila e Áquila, que eram, por ofício, fazedores de tendas. Então, como Paulo até então está sozinho, ele não pode se dedicar exclusivamente ao ministério. Então, ele se sustenta trabalhando, fazendo tendas com Priscila e Áquila, mas nessa ocasião, Timóteo regressa de Tessalônica para Corinto. E ali se encontra com o Paulo. O verso 5 do capítulo 18 lá de Atos menciona a chegada do Timóteo e do Silas a Corinto para se encontrar com o Paulo. O Paulo faz uma menção desse encontro que acontece ali em Corinto, no verso 6 do capítulo 3 dessa carta aos Tessalonicenses, quando ele escreve aí: mas Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Então, esse regresso do Timóteo, esse encontro do Timóteo com o Paulo, acontece quando Paulo já está lá em Corinto, plantando a igreja. O capítulo 18, verso 5, diz que, em função da chegada do Timóteo e do Silas lá de Tessalônica, o Paulo, então, passa a se dedicar integralmente ao ministério ali na cidade de Corinto, onde também ele deixa, né, uma igreja ali estabelecida, uma igreja ali plantada. Então, esse é o contexto da carta do Paulo, né, da relação do Paulo com a cidade de Tessalônica e a igreja dos Tessalonicenses. Então, a Tessalônica é uma das mais importantes cidades da região da Macedônia, né, a capital da Macedônia, e nós estamos falando aí, então, da Grécia, né? O Paulo, então, está ali, Tessalônica, Atenas, um pouco mais para o sul, ali na região já da Acaia, está Corinto. Então, o Paulo está nessa região aí, nesse período da sua segunda viagem missionária. Essa igreja, então, dos Tessalonicenses, ela nasce, né, em meio a uma intensa tribulação, a uma intensa perseguição, mas apesar de toda a oposição e de todas as dificuldades que o Paulo enfrenta, o poder de Deus prevalece ali e nasce uma igreja bem forte. É muito interessante nós percebermos que nas cartas que o Paulo escreve, e aí a gente pode encontrar isso também nas cartas de Pedro, nas cartas que o Paulo escreve, ele define para nós o que seria uma igreja amadurecida, né? O que seria uma igreja madura. E, obviamente, isso pode ser aplicado também à vida do crente individualmente, né? Uma igreja madura, ela possui 3 características.
E o Paulo menciona essas 3 características no verso 3 do capítulo 1 dessa nossa carta aqui, quando ele fala, então, da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as 3 características, né, de um crente maduro ou de uma igreja madura é a fé, o amor e a esperança. Várias das cartas do Paulo, ele menciona essa tríade, ou ele menciona essa tríade, exortando a igreja a adquirir essa tríade, ou ele escreve à igreja exortando para que a igreja aperfeiçoe-se nessa tríade, ou Paulo destaca um desses elementos dessa tríade, exortando que a igreja se desenvolva nos outros 2. Aos Coríntios, por exemplo, o Paulo não pôde falar nem da fé, nem do amor e nem da esperança. Ele só vai mencionar isso no capítulo 13, quando ele diz, né, quando ele fala que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior desses é o amor. Então, ele vai fazer uma menção já quase no final da carta. Por quê? Porque não havia essa característica, essa tríade não estava presente na prática eclesiástica ou de vida cristã dos crentes lá de Corinto. Por isso que ele fala, né, olha, eu não vos pude falar como a pessoas maduras, mas como crianças, porque vocês ainda são crianças, vocês ainda precisam do leite, vocês são crianças porque há divisão entre vocês, e uma série de outros problemas que a igreja de Corinto tinha naquela ocasião e que revelava que a fé, a esperança e o amor não estavam bem definidos na experiência cristã daquela igreja. Mas é impressionante nós vermos o Paulo escrevendo para uma igreja cujos crentes são novos convertidos, ou seja, essa carta aqui está sendo escrita lá de Corinto, ela foi escrita em função da chegada do Timóteo, esta pode ser uma das primeiras cartas escritas por Paulo, ou seja, se ele esteve aqui em Tessalônica na sua segunda viagem missionária, então nós estamos aí entre 50 e 51 depois de Cristo. Então, a data da escrita dessa carta é 51. Isto nos leva a perceber que os novos crentes que formam a igreja de Tessalônica têm, no máximo, 1 ano de vida cristã. 1 ano de vida cristã. E o relato que o Timóteo traz para o Paulo, né, mencionado ali no capítulo 3, verso 6, e que é visto também em Atos 18, verso 5, o relato que o Timóteo traz acerca dos novos crentes de Tessalônica, crentes que estão sofrendo uma dura perseguição por parte dos judeus não crentes, não convertidos, o Paulo pode falar da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em Cristo. Observe que o Paulo, em outras cartas, ele fala da fé, da esperança e do amor, mas aqui o Paulo faz questão de qualificar. Não é apenas a constatação de que aquela igreja recém-organizada, aquela igreja formada por novos crentes com menos de 1 ano de vida cristã, o Paulo vai qualificar, vai não apenas afirmar a presença da fé, o amor e a esperança, mas vai qualificar. E qual era a qualidade da fé desses novos crentes? Era uma fé atuante.
Qual era a qualidade do amor desses novos crentes? Era prestativo. Qual era a qualidade da esperança que movia esses crentes? Era uma esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, particularmente, penso que o verso 3 aqui do capítulo 1 oferece para nós a estrutura das duas cartas. Então, se você quiser dividir aí estruturalmente as cartas do Paulo aos Tessalonicenses, então eu arrisco dizer que ele vai tratar dessa tríade. Ele vai falar da fé atuante, ele vai falar do amor prestativo e vai falar da esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Não porque essas coisas não estão presentes na igreja dos Tessalonicenses, mas o Paulo vai destacar a presença dessa tríade e naquilo em que um dos elementos dessa tríade estiver correndo risco de enfraquecimento, o Paulo vai escrever com o objetivo de que esse elemento da tríade seja fortalecido, ok? Então, eu não vou estruturar as duas cartas de forma diferente. Eu vou estruturar as duas cartas em torno desses três elementos. O Paulo, então, tem aqui como objetivo tratar com os Tessalonicenses em termos de a vossa fé atuante, o vosso amor prestativo e a vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa aí, então, a sua carta com a sua saudação costumeira, dizendo Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano aqui é um outro nome para Silas, né? Paulo, Silas e Timóteo. E já se dirige à igreja dos Tessalonicenses. A igreja dos Tessalonicenses que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Aqui essa é a nossa posição espiritualmente falando. Onde é que os crentes estão posicionalmente? Né? Eles estão em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. E estando em Deus Pai e em nosso Senhor Jesus Cristo, eles desfrutam aí da graça e da paz que vem do Pai e vem do Senhor Jesus Cristo. Logo de imediato, ele já entra, como ele faz na maioria das suas cartas, ele já entra revelando para os membros daquela igreja as informações que ele tem, ou informações que ele já conhecia pelo tempo de ter passado ali, algumas questões que ele já tinha observado, ou informações que ele recebe por meio dos mensageiros. O Paulo está sempre enviando, né, mensageiros para as igrejas, no sentido não só de levar para essas igrejas informação acerca dele e do trabalho que ele está realizando, mas também no sentido de que esses mensageiros tragam informações da igreja, tragam relato para ele de como está, né, como estão essas igrejas, como estão as vidas ali dos crentes dessa igreja. Então, o Paulo recebe essas informações, principalmente aí por esse retorno do Timóteo, e quando Paulo recebe informações acerca dos crentes da igreja, isso, obviamente, leva-o à oração. Ou Paulo vai agradecer a Deus por aquelas questões, né, dentro do relato positivas, ou Paulo vai interceder, né, pelos crentes quando esse relato é negativo. Então, ele começa aí bem positivamente, dizendo o seguinte: sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo,
e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, não é? Que o Paulo mencione no verso 3 a fé atuante, o amor prestativo e a esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo, mas em vez de ele avançar comentando, né, sobre o que ele quer dizer, o que significa, em termos práticos, a fé atuante, o amor prestativo e a esperança bem firmada em Cristo, o Paulo dá um passo atrás. O Paulo recua para falar de uma outra fé, não a fé atuante, mas aquela fé geradora da fé atuante. Então, o Paulo vai começar a falar aqui para nós, nesse capítulo 1, acerca da fé salvadora. A fé salvadora, ela se estende. A fé salvadora produz a conversão. E uma vez que a fé salvadora produz a conversão, agora ela se transforma, ela se estende em fé atuante. Então, quando ele vai falar, aí, depois de mencionar a fé atuante, ele começa a dizer para nós aí no verso 4, irmãos, amados de Deus, esta é a nossa situação relacional com Deus, né? Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele. Como é que o Paulo sabe que os crentes são escolhidos, né? Como é que o Paulo sabe que os membros daquela igreja eram amados de Deus e que tinham sido escolhidos por Deus? Ora, nós não temos como saber quem são os escolhidos de Deus, a menos que nós preguemos o Evangelho. Então, a pregação do Evangelho é o único meio que nós temos de saber quem são os escolhidos de Deus. E aí, então, o Paulo vai dizer isso para nós no verso 5. Por que ele sabe que os crentes de Tessalônica foram escolhidos por Deus? Porque, diz ele aí, o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com o poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Veja, como é que a fé salvadora é dada por Deus às pessoas a fim de que elas se convertam ou sejam convertidas. A fé salvadora nos é dada por Deus mediante a audição do Evangelho. À medida que o Evangelho é pregado, enquanto ele está sendo pregado, pela palavra da pregação do Evangelho, a fé salvadora nos é dada. Lembrem-se de Efésios 2, 8 e 9, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé salvadora não é uma fé natural. A fé salvadora não é uma fé que eu já tenho e que ela precisa apenas ser despertada em mim. A fé salvadora não é uma capacidade natural que eu tenho de dizer sim para Deus. A fé salvadora não é uma capacidade natural em mim de eu me interessar por Deus ou pelas coisas espirituais. O Paulo escreveu no capítulo 2 de 1 Coríntios que o homem natural, ou seja, o homem sem a fé salvadora, o homem natural não entende as coisas de Deus, não entende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, e o homem não tem o Espírito de Deus, ele está morto em seus delitos e pecados. Mas à medida que o Evangelho, como Paulo coloca aí, o nosso Evangelho chegou a vós, à medida que o nosso Evangelho chegou a vocês
não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção, neste evangelho que chega a vocês, chega a fé salvadora. E essa fé salvadora, ela, ao chegar, ela precisa ser recebida. Não é uma infusão automática. Essa fé salvadora chega a nós por meio da pregação do evangelho de uma forma que ela precisa ser recebida. Veja como Paulo coloca isso no verso 6. O evangelho, o nosso evangelho, não apenas chegou a vocês com poder, com o Espírito Santo em absoluta convicção. Mas, veja aí no verso 6, mas eles receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Perceba que a fé salvadora é dada, né? Mas a recepção é do ouvinte. Mas o ouvinte só pode receber a fé salvadora por causa da operação do Espírito Santo. Não é nada nosso. Nem o ato de receber a fé salvadora nós fazemos por uma capacidade natural. Toda a nossa conversão, ela é uma operação do Espírito Santo, que aplica o evangelho, ou seja, principalmente o efeito da morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição, ele aplica a nós e ele nos capacita a receber. Veja aí a palavra que o Paulo usa, o verbo que ele usa, né? Recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Isso aqui é fé salvadora. O verso 5 e 6 está falando para nós, então, de fé salvadora. O que é a fé salvadora? Uma vez que ela chega e uma vez que ela é recebida, o que ela produz? Veja o verso 9. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus. Então, a fé salvadora produz a conversão. Veja que os tessalonicenses, eles têm lá os seus ídolos, os tessalonicenses têm lá as suas crenças, eles têm lá a sua expressão religiosa, mas quando o evangelho chega e quando a fé salvadora lhes é compartilhada, eles entendem, eles percebem que aquilo que eles tinham como expressão religiosa era um culto aos ídolos e que o verdadeiro Deus lhes está sendo apresentado ou está se revelando a eles. E isso é tão forte que leva as pessoas, assim como levou cada um de nós, leva as pessoas a abandonarem aquilo que vinha sendo o sustento da vida delas até agora, leva elas a voltarem as costas para aquelas coisas e virem para Deus. Veja, a conversão aí é dos ídolos a Deus. Observe que uma vez que a fé salvadora produz a conversão, ela já começa a dar sinais de sua extensão, ou seja, de se transformar em uma fé atuante. Porque, veja, depois de eles serem convertidos dos ídolos a Deus, eles vão logo para a fé atuante. A fé atuante, por quê? Para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. A fé atuante aí, irmãos,
A fé atuante, ela se manifesta, ela se revela através do amor prestativo. Então, o amor prestativo é uma versão ou uma extensão da fé atuante. O Paulo, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, no verso de número 6, ele mencionou lá que a fé que atua pelo amor. Então, a fé atuante é o amor prestativo. E o amor prestativo nada mais é do que essa disposição de servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Aquilo que o Tiago tratou lá no capítulo 2 da sua carta, fazendo aquela antítese lá, né, entre a fé morta e a fé viva. Então, o que é a fé atuante, senão uma fé produtora de obras? Veja, nós não somos salvos pelas obras, mas a fé que nos é dada, a fé salvadora que nos é dada, nos recria, por meio da conversão, nos recria para Deus em Cristo, para que nós andemos, estou mencionando Efésios 2:10, para que nós andemos nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, quando o Tiago trata lá no capítulo 2, dessa antítese entre fé viva e fé morta, ele está falando que a fé, como fé salvadora, ela se revela uma fé atuante, uma fé produtora de obras. E a fé atuante se manifesta por meio do amor prestativo, ou seja, por meio do serviço a Deus. E, em nome de Deus, aos necessitados, ou aquilo que nós chamamos de o próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Veja uma outra expressão dessa fé atuante. Veja, a fé salvadora levou à conversão, e uma vez que ela levou à conversão, agora ela é uma fé atuante, né? Ela se manifesta por meio do amor prestativo. Veja uma outra expressão desta fé atuante dos Tessalonicenses, nos versos 7 e 8. O Paulo fala aí, dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Veja, a fé atuante também é uma fé evangelizadora. A fé atuante, ela não se guarda em si mesma. Veja que o Paulo falou aí da vossa fé em Deus divulgada. Os crentes que receberam a fé salvadora, essa fé salvadora que produziu a sua conversão, e agora ela se estende para uma fé atuante, esses crentes, eles são faladores, eles são divulgadores desta fé a outras pessoas. Então, eles falam, né? Eles falam da sua fé, eles divulgam a sua fé a outras pessoas. Eles se tornam evangelizadores, eles se tornam missionários. A fé atuante, então, é uma fé produtora de obras. É a fé que nos coloca no serviço de Deus, né? É a fé que vai atuar por meio dos dons espirituais dados a nós pelo Espírito Santo de Deus e vai nos fazer, nos tornar úteis nas mãos de Deus.
para o serviço de Deus, seja o serviço de levar pessoas não crentes para a fé por meio da evangelização, ou seja, o serviço que atua na vida dos já convertidos para levá-los à edificação. Então, veja que nós estamos aqui com uma igreja formada por convertidos de no máximo 1 ano. E o Paulo diz para ele, e ele vai repetir isso em outros momentos da sua carta também, ele vai dizer que a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Que coisa impressionante, não? Eu não preciso mais falar para vocês que vocês devem divulgar a fé de vocês. Vocês já estão fazendo isso com tal empenho, com tal dedicação, que a gente não precisa falar mais sobre este assunto. Então, aqui o Paulo já começa, né? Depois de descrever a conversão dos ídolos a Deus, ele já começa, então, a tocar de leve. Ele vai aprofundar esse assunto, mas tocar de leve já aí no que ele quer dizer quando ele menciona no verso 3 do capítulo 1, a vossa fé atuante e o vosso amor prestativo. Mas ele também mencionou a vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a esperança dos crentes? A esperança dos crentes é aquilo que os mantém motivados, especialmente quando eles passam pelas tribulações, pelas angústias e pelas perseguições por causa da sua fé. De onde vem a motivação dos crentes de permanecerem na fé e de permanecerem no serviço de Deus, na prática do amor prestativo? Vem da esperança que deve estar bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é essa esperança? Veja como Paulo define no verso 10. É a espera da volta de Cristo. Veja, esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, pensar na segunda vinda de Cristo e confiar na segunda vinda de Cristo pode ser, para o crente, o combustível para ele não enfraquecer na sua fé, ou seja, a sua fé permanece atuante, e ele não abandonar o serviço de Deus, ou seja, o amor prestativo. E isso está relacionado a duas questões importantes que fazem parte do Evangelho. A primeira delas, a ressurreição de Cristo. A segunda delas, a segunda vinda de Cristo. Veja que quando Paulo já está lá no fim da sua vida, escrevendo a última carta dele, que foi a segunda endereçada a Timóteo, no capítulo 4, ele menciona ali, no verso 7, um resumo daquilo que foi a vida dele. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. No verso 8, ele diz, de agora em diante, a coroa da justiça me será dada. A coroa da justiça, que é a recompensa para os crentes que viveram a sua vida dentro do contexto da fé atuante, do amor prestativo, movidos pela esperança da consumação da obra de Deus por ocasião da segunda vinda de Cristo. Veja que o Paulo diz lá no verso 8, não somente a mim, mas a todos quanto amam a vinda de Cristo. E quem são aqueles que amam a vinda de Cristo, senão aqueles que estão
alimentados por essa esperança, permanecem na fé atuante e na prática do amor prestativo, ou seja, na prática do serviço cristão, na prática do serviço a Deus. Então, essa esperança aí é uma esperança futura. O Paulo, quando escreveu o capítulo 8 de Romanos, ele diz, olha, aquilo que se vê não é o que se espera. Nós fomos salvos na esperança. Então, nós cremos que aquele que entregou o próprio Filho por nós, nos dará também todas as coisas. Né? O verso 32 do capítulo 8. Se ele não negou nem mesmo ao seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Essa é a esperança do crente. Então, o que move o trabalho cristão? O que move o crente, o que move a igreja a ser atuante, a ser prestativa, a servir ao Deus vivo e verdadeiro? Não apenas aquilo que já aconteceu na vida deles, mas aquilo que eles sabem que vai acontecer, ou seja, Jesus Cristo vai voltar. E quando Jesus voltar, então ele dará a cada um a sua recompensa em função dos seus serviços prestados. Não apenas por causa da recompensa, mas o próprio fato de você estar entre aqueles que ou voltarão ressuscitados com Cristo, se já tiverem morrido naquela ocasião, ou se estiverem vivos, serão transformados e serão arrebatados para se encontrar com o Senhor nas nuvens, só isso deveria já ser uma grande motivação para nós mantermos-nos na fé atuante e na prática do amor prestativo, servindo a Deus, porque, de fato, aquele que iniciou em nós esta boa obra, ele se comprometeu a completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa esperança aí que funcionava e deve funcionar como combustível para a manutenção da fé. O que estava faltando aos crentes de Corinto, o que também estava faltando aos crentes a quem foi direcionada a carta aos Hebreus. Né? Os crentes estavam desanimados. E por que os coríntios estavam desanimados? Porque entre eles havia aqueles que não acreditavam na ressurreição. Então, Paulo inicia o capítulo 15 ali, relembrando o evangelho que fala da ressurreição de Cristo, e depois confronta essas pessoas, dizendo para elas, olha, vocês estão dizendo que não há ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então nós também não ressuscitaremos. Então, aqueles que já morreram estão perdidos. E a nossa fé é inútil. E nós, apóstolos, que pregamos a vocês que Deus ressuscitou Cristo, uma vez que ele não ressuscitou, então nós somos falsos apóstolos, nós somos mentirosos. E ele termina dizendo o seguinte: se toda a nossa esperança em Cristo for apenas para esta vida, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. E depois ele conclui afirmando, mas de fato, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E na sequência do capítulo, ele vai dizer, olha, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, então nós também ressuscitaremos com ele. E depois ele fala da natureza dessa ressurreição, até chegar lá no final, dizendo que a morte foi vencida pela morte de Cristo na cruz, e ele termina, então, chamando os coríntios a quê? A prática da fé atuante do amor prestativo, com as seguintes palavras: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, veja que é uma conclusão que fala da ressurreição de Cristo e, consequentemente, da nossa própria ressurreição por ocasião da vinda de Cristo.
Então, veja que a vossa esperança é, bem firmada em Cristo, está relacionada com a volta de Cristo e a consumação de todas as coisas. Aos Colossenses, o Paulo escreveu no capítulo 1, verso 27, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, a vida cristã, ela inicia-se com Cristo, mas ela é uma jornada. O crente, ele olha para trás, como nós somos orientados na celebração da ceia do Senhor, né? Nós olhamos para trás, ajustamos o nosso presente em função da cruz de Cristo, mas olhamos para um futuro, ou seja, até que ele venha. Ajustamos nossa motivação em função daquilo que ainda se completará em nós por ocasião da vinda de Cristo. Então, veja que esta foi a maneira como Paulo caracterizou a vida cristã dos Tessalonicenses em função do relatório que ele recebeu do Timóteo, quando voltou de Tessalônica e se encontrou com ele na cidade de Corinto. Ok? Muito bem. Então, no capítulo 2, nós vamos observar que o Paulo vai continuar tratando dos mesmos 3 elementos dessa tríade. Só que até o capítulo 4, até o capítulo 4, verso 8, ele vai dar uma ênfase maior no amor, na fé atuante. Veja, a fé atuante, ela se manifesta por meio do amor prestativo. Então, fé atuante e amor prestativo vão tomar conta dessa primeira parte aí, dessa primeira carta dele aos Tessalonicenses. Então, nós vamos com a fé atuante, vai tocar no amor prestativo, vai tocar na esperança, mas o assunto principal vai ser a fé atuante. Do capítulo 4, verso 9 até ao verso 12, ele vai falar sobre o amor prestativo. E depois, do capítulo 5 até a segunda carta, ele vai falar sobre a vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, o que ele fala para nós em termos de fé atuante neste capítulo 2 da sua carta? Ele começa aí dizendo: irmãos, vós mesmos sabeis que não foi em vão que vos visitamos, mas como sabeis, apesar dos sofrimentos e dos maus tratos que padecemos em Filipos, nosso Deus nos deu ânimo para vos anunciar o seu evangelho em meio a grandes dificuldades. Ora, de fato, especialmente falando dos crentes de Tessalônica, o Paulo tem muita razão em dizer aqui que não foi em vão que vos visitamos. Não foi mesmo. Não foi em lugar nenhum, mas em especial na cidade de Tessalônica, não foi mesmo em vão. Por quê? Primeiro, porque ele já anunciou para nós no capítulo 1 que o nosso evangelho chegou a vocês e vocês receberam a palavra, vocês receberam o evangelho com a alegria que vem do Espírito Santo. Coisa que ele vai repetir ainda nesse capítulo 2, no verso 13, quando ele diz assim: por isso nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebestes como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós, os que credes. Então, veja que não foi em vão, porque produziu não apenas crentes, mas produziu crentes que, em pouquíssimo tempo, menos de um ano, já estavam manifestando uma qualidade de fé e de amor e de esperança extraordinária. Mas o que esse capítulo 2 aqui vai falar para nós sobre fé atuante? Primeiro, a fé atuante é uma fé altissimamente comprometida com o Evangelho. Então, se você quiser procurar por aí, né,
uma fé que possa ser caracterizada como atuante, você precisará encontrar esse elemento, ou seja, essa igreja, esses crentes que se reúnem aqui, eles têm um altíssimo compromisso com o evangelho. O Paulo demonstra isso pelas várias vezes que ele repete nesta carta o termo evangelho. Veja, ele diz aí no final do verso 2 que Deus nos deu ânimo para vos anunciar seu evangelho. No verso 4, mas assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Depois ele vai repetir no verso 8, assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade não somente o evangelho de Deus. No verso 9, irmãos, sem dúvida vos lembrais do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos dia e noite para não ser um peso a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o evangelho de Deus. Depois ele vai usar aí, na sequência, alguns termos que não é mencionado diretamente o evangelho, mas que o evangelho tem que ser levado em conta. Por exemplo, quando ele menciona no verso 16, e nos impedem de pregar aos gentios para que sejam salvos. Pregar o quê? Senão o evangelho, porque só o evangelho pode gerar pessoas salvas, pode gerar convertidos para Deus. Então, veja, o amor prestativo, a fé atuante, que se manifesta por meio do amor prestativo, é uma fé altissimamente comprometida com o evangelho. O Paulo já tinha mencionado isso na prática dos Tessalonicenses, quando ele falou no verso 8, pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Então, observe que deve estar muito claro para nós que a presença da fé atuante vai se revelar, dentre outros elementos, vai se revelar por um altíssimo comprometimento com a causa do evangelho, a pregação do evangelho. Um segundo elemento que a gente pode destacar aí, que Paulo está tratando aqui, é que a fé atuante, que se manifesta na forma do amor prestativo, é uma fé perseverante. É uma fé que persevera. Não é uma fé que fica bem enquanto as coisas estão bem. Não é uma fé que é motivada porque as coisas estão dando certo. Tem muitas fases na vida do crente, tem muitas fases na vida de uma igreja, tem muitas fases na vida de uma equipe, né, de trabalho cristão, fases que as coisas não dão certo. E não é por falta de empenho, não é por falta de trabalho, não é porque eles deixaram de orar, não, simplesmente existem fases na vida de uma igreja, na vida de uma equipe de ministério, na vida de um missionário, na vida de um crente obreiro, uma pessoa envolvida no serviço cristão. Existem diversas fases pelas quais ele vai passar em que as coisas não vão acontecer, né? E quando elas não acontecem, normalmente, a fé que está baseada no resultado, ela vai despencar. O crente vai começar a olhar para os problemas, vai começar a olhar para a falta de resultado, ou pior, vai começar a olhar para os resultados reversos, porque a gente enfrenta isso também. Nem tudo no ministério, no serviço cristão, é fruto. Às vezes nós enfrentamos períodos, fases no nosso trabalho de reversão. Nós não apenas não estamos vendo resultados, nós estamos vendo resultados ao contrário. E esta é uma grande prova para a fé, se ela vai ser uma fé atuante ou se ela vai ser uma fé que é atuante, mas depende de resultado, né? Quando os resultados não vêm, essa fé desaba. Veja que o Paulo diz aí que não só em Tessalônica, mas desde Filipos, eles enfrentaram sofrimentos, maus tratos.
e que, se dependesse deles, do vigor natural, eles não teriam chegado em Tessalônica. Mas eles chegaram em Tessalônica porque Deus nos deu ânimo para vos anunciar seu evangelho em meio a grandes dificuldades. E por que que nós enfrentamos, às vezes, dificuldades? As nossas dificuldades têm diversas origens, não é? Ela pode ser em função de erros que nós estamos cometendo, erros estratégicos, né? Erros de condução mesmo do processo, erros nos tratos, nos relacionamentos interpessoais, uma série de coisas que pode dar errado. Mas, acima disso, acima de todas essas possíveis causas, existe uma causa maior, que é a nossa luta em oposição com as trevas, que de fato não querem que a obra de Deus progrida. E aí, um dos meios de fazer com que a gente desista é ou nos enchermos de culpa e, paralisados pela culpa, a gente não trabalhar mais na obra ou não trabalhar com o mesmo vigor, com a mesma expectativa, com a mesma esperança, ou a gente simplesmente desistir da continuidade da obra de Deus. Mas existe uma causa maior sobre todas elas. O Paulo coloca aí, por exemplo, que a nossa exortação não procede do erro, nem de motivação desonesta, nem é feita para vos enganar, mas assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus, que testa o nosso coração. Você vai ter muitos problemas no serviço cristão se você for caracterizado, né, ou se o seu serviço for caracterizado por essas questões que caracterizavam aqui o trabalho do Paulo. Não procede de erro, nem de motivação desonesta, nem é feita para vos enganar, mas fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, não para agradar os homens, mas a Deus, que testa o nosso coração. Não é? Ele continua aí, Deus é testemunha de que nunca usamos de bajulação, né? Como sabeis, nem agimos com intenção gananciosa, nem buscamos honrarias humanas da parte de vós ou de outros, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos exigir isso da vossa parte. Veja que a característica, né, do serviço, especialmente aqui, né, nós não somos bajuladores de homens. Não é? Nós não estamos aí por meio de bajulação, aumentando o número de pessoas que nós trazemos para nós. Nosso interesse não é trazer pessoas para nós, nosso interesse é levar pessoas a Cristo. E para levar pessoas a Cristo, nós temos que tomar esse evangelho que nos foi confiado da parte de Deus e pregá-lo como ele deve ser pregado. E quando nós, procurando agradar a Deus e não aos homens, pregamos o evangelho do modo como ele precisa ser pregado, como eu já mencionei aqui, muitas pessoas vão nos amar, outras vão nos odiar. Como Paulo disse, nós somos o bom aroma de Cristo. O bom aroma de Cristo para os que são ganhos, né, para os que são salvos, é aroma, é cheiro de vida para a vida. Mas para aqueles que não serão alcançados, né, por esse evangelho, esse aroma será cheiro de morte para a morte. Então, no caso do Paulo, ele está dizendo que a fé atuante, ela tem que ser orientada por aquilo que Deus confiou a nós. E precisa ser orientada não com a ideia de agradar aos homens, especialmente por meio de bajulação. Homens só chegarão a Deus de verdade por meio da verdade.
mesmo que a princípio a parte da verdade que eles precisam ouvir seja a denúncia dos seus pecados. Então, essas pessoas só poderão chegar a Deus de verdade por meio da verdade, e não por meio de palavras bajuladoras de pessoas que estão carentes, que estão necessitando das honrarias humanas, né? Seja aí da parte de vós ou de outros, diz o Paulo no verso de número 6. Então, a fé atuante é uma fé perseverante, né? Mas a fé atuante também, ela se manifesta, como eu já disse, na forma de amor prestativo. E aí o Paulo vai colocar-se como exemplo na sua própria relação com os Tessalonicenses. Como é que é? Como é que é uma fé atuante que se expressa na forma de amor prestativo? O Paulo vai colocar aí para nós duas metáforas muito importantes. A primeira metáfora que ele vai usar é a metáfora da mãe. Ele diz que enquanto esteve ali com os Tessalonicenses, fomos bondosos entre vós, como a mãe que acaricia os próprios filhos. Então, Paulo estabelece aqui aquelas características naturais de uma mãe, né? A bondade, o carinho. E no verso 8, ele vai falar aí do afeto, né? Assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade, não somente o evangelho de Deus, mas também a própria vida. Isso é coisa de mãe, né? Se você quiser perceber, né, uma diferença entre amor paterno e amor materno, você pode ir, por exemplo, nas filas das unidades prisionais, né, de madrugada, e ver ali naquelas filas quantos pais e quantas mães tem lá. Né? Mães, o amor materno tem essa característica do sacrifício, né? É óbvio que pais também fazem isso, mas se você for observar, na maioria das vezes, você vai ver sempre a mãe. Não é sem razão que quando você acompanha reportagens na televisão, nos jornais, de pessoas que foram presas ou de pessoas que passaram por um revés na vida e etc., e eles vão contar o testemunho daqueles que foram mais importantes para eles, que de fato os socorreram, na maioria das vezes, ou eu diria o contrário, raramente você ouve eles mencionando o pai. É sempre a menção da mãe. Porque é essa característica do amor materno. E o Paulo coloca isso aqui em termos de bondade, em termos de afeto e em termos em termos de carinho e em termos de dar a vida. Estávamos prontos não somente para dar a vocês o Evangelho de Deus, mas também a própria vida, visto que vos tornasse muito amados para nós. Então, aqui você tem a primeira metáfora dessa fé atuante que se manifesta, que se expressa na forma aí de amor prestativo. Depois, ele vai usar uma segunda metáfora, e agora ele vai falar do Pai. Veja que no verso 9 ele diz assim: irmãos, sem dúvida vos lembrais do nosso trabalho e fadiga, trabalhamos dia e noite para não ser um peso a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de modo santo, justo e irrepreensível para convosco, os que credes, assim como sabeis
que tratávamos a cada um de vós da mesma forma como um pai trata seus filhos, exortando-vos, consolando-vos e insistindo em que vivesseis de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Aqui você tem a característica do amor paterno. O amor paterno funciona aí, né, de acordo com as palavras do Paulo, funciona aí na forma de trabalho para produção de suprimento. O homem é aí a imagem principal, né, do homem, do pai, é aquele que provê, é o provedor. Então, Paulo fala aí na figura paterna que ele trabalhava com fadiga, trabalhava de dia e de noite, né, para não ser um peso, ou seja, para prover o sustento para os seus filhos na fé, ali, os Tessalonicenses. Depois ele vai falar aí de uma outra questão relacionada aos pais, que é a demonstração, o ensino pelo exemplo. Os filhos tendem a seguir o exemplo que vem nos pais. Então, Paulo vai dizer aí, vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de modo santo, justo e irrepreensível para convosco os que creis. Depois o Paulo vai falar sobre a atuação do pai. Como é que o pai atua? Qual é o papel do pai, né? Em conjunto com a mãe na formação e educação dos filhos? Ele vai dizer aí que, como um pai trata seus filhos, exortando-vos, consolando-vos e insistindo em que vivesseis de modo digno de Deus. Então, veja que o lado paterno aí envolve exortação, que são aquelas palavras mais brandas, envolve consolação, porque os filhos passam por fases de desânimo, né? Então precisa ter aí pais fortes que os consolem, que os animem, que os mantenham encorajados ou que os recuperem, né, para o encorajamento. Mas os pais também, eles disciplinam. A palavra disciplina não aparece aí, mas o Paulo usa aí uma versão da disciplina, que é insistindo em que vivesses de modo digno de Deus. O pai, então, é aquele que vai exortar, vai consolar, mas não vai abrir mão do caminho que o filho deve seguir. Então, se houver desvio, o pai exorta. Se o filho está se desalinhando porque está desencorajado, o pai consola. Mas se o filho está se desalinhando por teimosia, o pai corrige por meio da insistência de que esse filho ande no caminho correto, ou aqui no caso, né, que eles vivam de modo digno de Deus. Então, esses dois elementos estão presentes na nossa forma de amar. É óbvio que se nós formos somente como mães para as pessoas, nós teremos mais gente nos amando do que nos odiando. Mas elas crescerão em desequilíbrio. Esse amor da mãe, né? A bondade da mãe, o carinho da mãe, o afeto da mãe, a mãe disposta a dar a vida pelo filho, não é suficiente para manter os filhos no caminho correto. É necessário a presença forte paterna, com exortação, consolo
e disciplina, insistência, para que vocês andem no caminho de Deus, né? Para que vocês vivam de modo digno de Deus. E muitas vezes aí essa é a parte da disciplina que a gente não é muito favorável, né? É aquela parte mais dura, aquela parte da confrontação, é aquela parte da correção, é aquela parte da disciplina, né, que vai gradativamente, ela vai se tornando mais intensa. A ideia não é ser ruim, a ideia não é ser chato, não é ficar pegando no pé, a ideia aqui é ganhar o filho, para que ele viva de modo digno de Deus, né? Que vos chamou para o seu reino e glória. Então, é uma forma do Paulo, aí, por meio dessas duas metáforas, dizer, né, expressar como é que é o amor prestativo. Aí ele vai seguir relembrando no verso 13 a recepção que os tessalonicenses deram para a sua pregação, para o evangelho que chegou a vós, né? Ele vai relembrar isso no verso 13, mas agora vai passar a falar dos sofrimentos dos tessalonicenses. Ele vai dizer que o sofrimento dos tessalonicenses não é somente deles, mas eles se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo na Judéia, porque as igrejas da Judéia também, né, os vossos irmãos lá, sofreram as mesmas coisas da parte dos judeus. E ele vai mais além. Ele vai lembrar do sofrimento de Cristo. Esses mataram o Senhor Jesus. Ele vai falar do sofrimento dos profetas, como os profetas. Ele vai falar agora dos apóstolos de um modo geral. E nos perseguiram. E por que eles fizeram isso? Porque eles não agradam a Deus. São inimigos de todos os homens. Eles não querem que a gente pregue o evangelho aos gentios para que eles sejam salvos. Então, essas pessoas aí são instrumentos de causar sofrimento na vida do crente, na vida da igreja, na vida do obreiro. Não é? Mas por que Paulo menciona isso? O Paulo menciona isso e vai falar também aqui da dificuldade que ele teve de concretizar um desejo, né? Ele queria ter ido, ele estava desejoso de ter voltado a Tessalônica para rever o rosto dos irmãos, ele queria visitá-los, né? Eu, Paulo, quis visitá-los não somente uma vez, mas duas, contudo, Satanás nos impediu. Então, você tem ali, né, os judeus representando aqueles que não querem que você pregue o evangelho, eles não querem que as pessoas abandonem aquela religião para vir, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, eles perseguem os pregadores do evangelho, mas você tem também o próprio Satanás, né? Como Paulo mencionou lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 2, o verso 4, quando ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, isso tudo torna o trabalho cristão muito difícil. E, potencialmente, ele é causador da desistência dos crentes, do esmorecimento dos crentes, do enfraquecimento dos crentes. Não fosse, e aí o Paulo vai mencionar de passagem, a esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como ele coloca isso aí no verso 19. Pois quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será nossa esperança, alegria e coroa de glória diante dele? Por acaso não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Então, veja que, de passagem,
o Paulo mencionou aí a esperança na segunda vinda de Cristo. Então, aqui nesse capítulo 2, o Paulo está focando a fé atuante, mas ele está mostrando para nós que a fé atuante, como ele escreveu lá aos Gálatas, né? A fé atua pelo amor. Então, a fé atuante, ela se manifesta por meio do amor, que ele demonstrou aqui, né, nas metáforas. O amor da mãe e o amor do pai, que junto, né, conjugados, eles ensinam as pessoas a viverem de modo digno do chamado de Deus. Né? E para eles não desistirem em função dos impedimentos, dos desafios, dos problemas, das tribulações, das angústias, eles olham para frente, para a consumação dos séculos, né? Quando então a obra redentora será completada na vida deles e na vida de tantos outros que foram alcançados pelo Evangelho. E aí, então, eles receberão da parte de Deus a sua devida recompensa. Ok? Rafael, você está com a mão levantada aí já faz algumas horas, mas eu quis completar aqui o capítulo 2, mas agora Não, posso te ouvir. não tem problema. Foi até bom porque eu estou com uma dúvida. É referente à fé atuante e à fé salvadora, como você informou. Por exemplo, citando um exemplo, uma pessoa, ela está afastada dos caminhos do Senhor, igual você falou de missionário e tudo mais. Por exemplo, assim, a pessoa fala assim, fé atuante, eu faço as minhas orações, tal, eu só não vou para a igreja, mas eu faço minhas orações, tal, eu leio a minha Bíblia. Ela perde a salvação, essa fé salvadora que você citou aí, ela perde ou não? Olha, embora essa questão não haja consenso, né, em termos de uma resposta, tem pessoas que creem, né, que o crente, uma vez que ele foi salvo, mas ele não se mantém na fé, ele perde, né, a fé, ele perde a salvação. Eu tenho extremíssima dificuldade em acreditar nisso, né? Primeiro porque nós somos salvos pela graça de Deus, né? Não faz sentido Deus nos salvar pela graça e depois dizer para nós assim, agora vocês têm que se esforçar aí pela própria carne para vocês se manterem na fé. Se vocês se mantiverem na fé até o fim, então eu mantenho a salvação de vocês. Se vocês não se mantiverem, então eu tiro a salvação de vocês. Não faz o menor sentido isso, e isso está bem exposto por Paulo na carta que ele escreveu aos Gálatas, né? Então, eu creio, né, que o dom de Deus é irrevogável. Então, Deus deu a salvação mediante a fé, pela graça mediante a fé, e creio que esta obra iniciada por Deus em nós está sob o mais absoluto controle de Deus. Ele começou e ele vai levar essa obra até o fim e vai completar até a segunda vinda de Cristo. Obviamente, isso não quer dizer que a gente tem uma condição passiva, né? Ou seja, Deus me salvou e agora eu fico aqui e Deus vai manter a minha salvação. Aquela velha frase, né? Uma vez salvo, sempre salvo, né? O que nós vimos até aqui de Paulo e mencionamos o Tiago, não é? E outras partes do Novo Testamento, o que a gente está vendo aqui é que essa fé, como sendo um dom de Deus, a fé salvadora, sendo um dom de Deus, ela é uma fé viva. Veja que ela produz a conversão, e conversão aqui, a gente tem que lembrar, né, que é a regeneração, ou seja, o nascer de novo, que não é feito por nós, né? Nós nascemos de novo por obra do Espírito Santo. Nós fomos recriados por Deus em Cristo.
nós somos novas criaturas, né? Nós morremos na morte de Cristo, fomos sepultados no sepultamento de Cristo e fomos ressuscitados na ressurreição de Cristo para andarmos em novidade de vida, ou seja, nós somos outra pessoa agora. Tá? Então, nós temos essa vida com Deus. Uma vez que essa fé salvadora é de Deus, ela é fé viva, então ela tem que necessariamente ser atuante. Agora, quando eu falo assim, mas eu não preciso da igreja, eu lá na minha casa, né, eu faço as minhas orações e tal. Veja, a fé atuante atua pelo amor, e é amor ao próximo. Não é amor por mim mesmo. Então, a fé atuante é uma fé de serviço. Vocês foram convertidos dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Então, um crente, né, que se vê como crente, mas ele é passivo, ele entra dentro daquela repreensão do Tiago lá. Cadê a obra, né, da fé de vocês? A fé é morta, porque a fé viva é produtora de obras. Como Lutero falou há tantos séculos atrás, nós somos salvos pela fé somente, mas essa fé não vem vazia. Essa fé vem cheia de obras. Então, essa advertência de Tiago é muito importante para essa questão que estamos vendo aqui da fé atuante. A fé atua. Por isso que o Paulo, quando escreveu aos Coríntios, que eu mencionei lá, né, no capítulo 15, ele termina falando da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição na segunda vinda de Cristo. Ele termina com esse apelo: sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor. Entende? Então, é muito perigoso, e a gente precisa alertar, né, os nossos irmãos sempre, né? É muito perigoso ter uma fé que diz assim, um dia eu levantei a mão, um dia eu fui à frente, um dia eu aceitei Jesus. Mas, a partir daí, essa fé não produziu nada, não produziu nem o próprio amadurecimento da pessoa. Ela não tem nenhuma expectativa pela segunda vinda de Cristo. Ela não está ativa no reino de Deus. Ela ainda está numa relação com a fé cristã em termos de obter benefícios da religião para si mesma. É extremamente perigoso esse tipo de comportamento, esse tipo de entendimento em relação à fé cristã, porque a fé, conforme nós observamos nas Escrituras, ela está muito longe de ser uma fé inoperante. Então, não dá para dizer assim, será que fulano é salvo, não é salvo? Será que fulano tinha e perdeu? Isso tudo, no campo da especulação, rende conversa. O que a gente pode entender é que, no mínimo, é extremamente perigoso que um crente se defina como crente e ele seja inoperante. Sim, Eliana. Pastor, o senhor falou que esses crentes eles tinham sido convertidos há 1 ano. Poderíamos dizer que eles estavam no primeiro amor? E se sim, né? Eu creio que sim. Quando Jesus, né, através de João, escreve a carta de Éfeso, que repreende a igreja de Éfeso por ter perdido o primeiro amor, então essa igreja de Éfeso estava sem essa fé atuante, embora estivesse sofrendo uma perseguição muito grande, assim como os tessalonicenses.
minha pergunta é a seguinte: essa fé atuante estava com os Tessalonicenses porque eles estavam no primeiro amor. E a segunda pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: essa carta pode ser considerada escatológica, porque ela fala muito da vinda do Senhor, né? Da esperança da vinda do Senhor. Uhum. Bom, vamos lá. Primeiro, sim, a primeira pergunta eu respondo com um sim. Eles estavam no primeiro amor. Nós só temos que lembrar que os crentes, mesmo de 60 anos de vida cristã, eles precisam permanecer no primeiro amor. Não é? Veja que muitos, desculpa, pastor, a gente vai conjecturar agora, essa evasão que nós temos tido das nossas igrejas hoje, depois da pandemia, conjecturando, seria uma perda do primeiro amor? Pode ser, sim. Especialmente em função daquilo que nós acabamos de ver aqui, né? A fé salvadora, que se estende para a fé atuante, ela não é alimentada pelos bons resultados. Ela é alimentada pela esperança da segunda vinda de Cristo. Por isso, veja que o Paulo sofreu muitos maus tratos em Filipos, e ele diz assim: mas apesar disso, Deus nos deu ânimo para chegar até vocês. Então, essa fé atuante, ela não está condicionada à performance, né, a resultados. Ela está condicionada à esperança da obra completa de Deus, que para onde nós estamos sendo conduzidos por Ele. Então, se as dificuldades matam essa fé, então há uma indicação de ausência de atuante nessa fé. Essa fé deixou de ser atuante. E deixou de ser atuante em função das dificuldades. A pandemia foi, sim, um enorme desafio para a fé de muitos crentes, né? Então, hoje nós estamos ainda aí lutando com uma igreja que está muito longe de ser aquela antes da pandemia. Então, muitos crentes, né, revelaram estarem ligados a uma determinada congregação pelos vínculos antigos que tinham. Uma vez que a pandemia forçosamente quebrou esse vínculo, né, porque a gente teve que ficar isolado durante algum tempo, a gente teve que acompanhar os cultos da igreja por meio de transmissão, e uma vez que quebrou o vínculo e fazendo uso da transmissão, a gente percebeu que não tinha só o culto da nossa congregação lá disponível, tinha de outras congregações, isso abriu a possibilidade de nós conhecermos outras congregações, mesmo que pela internet. O que acabou acontecendo? Muitas dessas pessoas cuja fé estava condicionada ao vínculo com aquela congregação local, esse vínculo foi quebrado, elas conheceram novas congregações e elas migraram para essas congregações. Então, hoje nós estamos vivendo aí um êxodo, né? Uma migração aí de crentes de uma congregação para outra, né? Algumas recebendo mais, outras perdendo mais, né? Mas nós estamos nessa troca. Estamos perdendo pessoas e estamos recebendo pessoas. Tá? Mas isso é uma característica do que o sofrimento, né? Eu acho que a pandemia trouxe assim trouxe a princípio, como qualquer novidade, né, traz a princípio, trouxe um fervor religioso, né? Despertou um fervor religioso. Você via muito, né, as pessoas orando na rua, né, pessoas ajoelhadas, pessoas fazendo vigília de oração, igrejas, né, se mobilizando. Surgiram até profetas, né, os profetas de última hora, falando, trazendo revelações e isso e tal. E tal. Só que o que acontece quando nós colocamos nossa esperança no resultado? À medida que esse resultado não vem, começa a haver dispersão.
Aí, como o resultado esperado para imediato não veio, a gente começou a ver um esfriamento e uma dispersão do povo. E foi isso que a pandemia fez. E até hoje nós ainda estamos com uma enormidade aí de gente que é membro de igreja e que está disperso. Está aí pingando de igreja em igreja, né? Eu converso com algumas pessoas, elas dizem, não, eu não me encontrei ainda, né? Eu tô procurando uma congregação. Eu recebo gente direto na igreja lá, e eu pergunto, de onde vocês são? Ah, eu era de tal lugar, mas a gente está procurando uma igreja. Né? Eu acredito que todas as congregações estão ouvindo esse tipo de coisa. Por quê? Porque essas pessoas elas se perderam, elas colocaram a esperança delas em alguma coisa que não era Cristo. Né? Pastor, uma pergunta em cima disso que me veio agora. Essas pessoas despertas aí que você falou, por conta da pandemia, vamos dizer assim, que vamos usar essa gíria, pula de galho em galho, vai para a igreja A, a igreja B, aí ouve, por exemplo, ouve você, depois ouve outro pastor, ou outro pastor, quem ela vai, qual o norte que ela vai tomar? É difícil saber. O ruim disso é que a gente percebe assim, né, com, com mais clareza algo que já era existente, mas não era tão claro quanto está claro agora, as pessoas indo para a religião em busca de produto religioso, não mais em busca de Cristo, né? Então, hoje as pessoas estão, quando elas falam que elas estão procurando uma igreja, elas estão procurando uma igreja que lhes agrade. Uma igreja que oferte para elas alguma compensação, né? Para elas se tornarem membros daquela igreja. Então, uma igreja, por exemplo, mais periférica, né? Uma igreja pequena, uma igreja com poucos recursos, essas igrejas tenderão a se esvaziar. E as igrejas com maiores produtos religiosos, tá? Elas tenderão a receber muito mais pessoas. Né? Então, hoje, o que as pessoas estão procurando, na verdade, não parece ser Cristo e a palavra, né? Parece ser assim, eu estou procurando um produto que me satisfaça. Então, quando eu encontrar essa igreja que me dê esse produto, é ali que eu vou ficar. Só que quando você procura uma igreja por causa do produto religioso, sempre, né, a lei de mercado, sempre vai ter um concorrente que vai, uma hora ou outra, oferecer um produto melhor. Então, se você é guiado pelo produto, então daqui a pouco você vai deixar essa congregação também e vai passar para outra. Né? Mas voltando à sua questão, Eliana, a ideia aí, né, da pandemia, sim, trouxe um esfriamento para a fé de muitos. Os tessalonicenses, sim, estavam no primeiro amor, mas quando a gente fala de estar no primeiro amor, a gente não pode usar essa expressão num tom até desanimador, né? Eu lembro no meu princípio de vida cristã, especialmente quando eu comecei a ouvir Deus falar comigo sobre o ministério, sobre o chamado de Deus, eu compartilhava com algumas pessoas e eu recebia esse balde de água fria, né? Eles diziam assim, mas isso aí é primeiro amor. E eu ficava super desanimado, né? Porque eu entendia que aquilo lá, tipo, é frescura, né? É coisa porque você está começando agora, daqui a pouco isso passa. Fogo de palha. Fogo de palha. Então, assim, se eu dependesse aí na época, né, se eu dependesse de encorajamento, é lógico que eu tive gente que me encorajou, mas se eu dependesse dessas pessoas, eu teria deixado essa questão de lado e teria ignorado que aquilo lá era realmente um chamado de Deus para minha vida. O que a gente deve, né? O que a gente deve dizer
para as pessoas de um modo geral, é aquilo que Jesus disse para a igreja de Éfeso. Se uma pessoa fala eu assim, falei, né? Desculpa, pastor, eu falei do primeiro amor, porque a gente está estudando Apocalipse, eu fiquei bastante incomodada com a carta a Éfeso, da sua perda do primeiro amor. E eu fico imaginando aquela situação que eles viviam, na perseguição, de retirada de bens, de morte mesmo, né? E eles perdendo esse amor, perdendo a esperança. Eles foram repreendidos por isso, né? Pela perda do primeiro amor. Quando o senhor falou que os Tessalonicenses tinham 1 ano, eu falei, e eles foram elogiados por Paulo, né? Porque Paulo está dizendo que eles são um exemplo, né? E eu falei, nossa, eles eram atuantes, eu falou da fé atuante, eles faziam as coisas, embora estivessem numa perseguição terrível, né? Os próprios judeus, né? Perseguindo, né? E aí eu pensei, nossa, a igreja de Tessalônica recebendo um elogio, embora tivessem, se eu coloquei a 41, né? 51 depois de Cristo, o Apocalipse foi um tempo depois, mesmo assim com a perseguição. Falei, nossa, eles estavam no primeiro amor, estavam naquela fé atuante mesmo, né? E realmente, o senhor tem razão, quando alguém se converte, ele fica muito animado, ele quer conhecer a Bíblia, né? As pessoas falam, é o primeiro amor, né? E isso às vezes pode desanimar mesmo, né, pastor? Normalmente as pessoas fazem esse tipo de referência como se não estar no primeiro amor fosse o estágio ideal. Não é verdade. Veja que o estágio da igreja de Éfeso, eles tinham perdido o primeiro amor e eles são repreendidos. Então, às vezes, alguns crentes, eles acham que ser maduro é ser desinteressado, né? Já não ser mais tão empolgado com a palavra de Deus, já não ter muitas expectativas, né, com a vida de crescimento, já não ter muito interesse em investir no próprio desenvolvimento. E aí, quando eles pegam uma pessoa que está animada, né, na fé e está querendo, né, atuar com a sua fé, eles dizem isso quase que com um autoelogio para o esfriamento espiritual deles. Mas é o oposto. Nós devemos nos encontrar com pessoas com fé atuante, de modo que a fé atuante dessas pessoas seja um encorajamento para nós. Porque a ideia é que toda a igreja, né, seja formada por crentes com fé atuante, amor prestativo. Agora, quando você mencionou aí, né, a perseguição, pasmem vocês, a perseguição, ela nunca é vista no Novo Testamento como um fator que explique o desânimo. Embora o sofrimento pode desanimar, pode desencorajar, e de fato faz, mas ele faz na medida em que o crente tira o seu olhar da esperança bem firmada em Cristo para colocar no aqui e no agora daquilo que ele está experimentando. É esse desvio, é essa perda de horizonte, essa perda da esperança na concretização da obra redentora que leva-nos ao desânimo. Então, mas o sofrimento, a perseguição em si, ela nunca é vista, pelo contrário, Paulo, no capítulo 5 de Romanos, disse lá, nós nos gloriamos nas tribulações. Mas por quê? Porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz paciência, a paciência produz esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Tiago começa o capítulo 1 da sua carta falando sobre isso também. O Pedro, no capítulo 1 da primeira carta, ele fala olha, vocês estão agora passando aí por várias provações, é necessário que vocês passem por várias
provações, para que a fé de vocês redunde aí em glória. Então, aquela expressão do Paulo em Romanos 8, 28, né? Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, deve ser levado em conta. A ideia aí não é que as tribulações são causas, né, do desânimo. A causa do desânimo é a perda da visão daquilo que é o capítulo final da nossa história. Né? Ok? Prossigamos, então. Então, aqui no capítulo 3, o Paulo vai prosseguir e ele vai falar do período que ele ficou lá na cidade de Atenas, né? Angustiado, né? Com a sua preocupação pelos tessalonicenses. Por isso, não podendo mais suportar a preocupação em relação a vós, achamos melhor ficar sozinhos em Atenas. Isso aqui é amor. Veja que o Paulo precisava de companhia lá em Atenas. Ele estava numa cidade desconhecida, numa cidade idólatra. O capítulo 17 de Atos fala, né, como a idolatria daquela cidade exercia uma pressão espiritual e psicológica, né, em Paulo. Então, ele precisava muito dos companheiros dele, mas a preocupação dele com os tessalonicenses era tão grande que ele decidiu ficar sozinho em Atenas e enviar Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos dar ânimo na fé. Então, a primeira missão do Timóteo, enviado por Paulo, era fortalecer os irmãos e vos dar ânimo na fé. Tá? Por que isso era necessário? Porque é possível que as tribulações possam produzir o fraquejamento, né? O enfraquecimento. Veja, para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, porque bem sabeis que fomos destinados para isso. Veja que interessante. Embora as tribulações possam produzir o enfraquecimento, nós fomos destinados para elas. Aqui poderíamos dizer preparados para elas, né? Então, Deus vai agir nelas e por meio delas para o bem daqueles que o amam e não para o seu fracasso. Pois quando ainda estávamos convosco, já vos dizíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato aconteceu, como bem sabeis. Então, esse negócio de venha para Jesus e pare de sofrer, né? Não é bem uma questão própria do evangelho, né? Ou da evangelização. Por essa razão também, não podendo esperar mais, procurei saber da vossa fé. Então, aqui, uma outra característica da missão do Timóteo é para que o Timóteo saiba do estado da fé dos tessalonicenses, para que pudesse informar o Paulo, pois tinha medo de que o tentador vos desencaminhasse e o nosso trabalho fosse inútil. Mas Timóteo acaba de regressar, e aí a missão do Timóteo, voltar para o Paulo, trazendo as notícias atualizadas dos tessalonicenses. E ele regressou do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre tendes afetuosa lembrança de nós e que desejais muito nos ver, assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, vossa fé nos conforta em toda a nossa necessidade e tribulação. Veja que interessante. O que um crente com fé atuante, que é demonstrada pelo amor prestativo, faz quando encontra um crente que está enfraquecido? Enfraquecido ou pelas tribulações, verso 3, ou enfraquecido por causa do tentador, verso 5, né? Que tenta desencaminhar os crentes. O que um crente cuja fé é atuante, demonstrada pelo amor prestativo, faz quando ele encontra um crente que está enfraquecido aí pelas tribulações da vida? A missão aí do conjunto Paulo-Timóteo revela o que deve ser feito, né? O Paulo preferiu ficar sozinho em Atenas
e enviar o Timóteo como um socorro para os Tessalonicenses. O Timóteo, chegando lá, ele vai procurar fortalecer a fé dos irmãos e dar ânimo, ou seja, ele vai encorajar a fé do enfraquecido. Ele vai instruir os enfraquecidos acerca da natureza e do propósito da tribulação, ou seja, embora as tribulações possam produzir um enfraquecimento, as tribulações vão sempre estar presentes e a fé cristã vai continuar crescendo e amadurecendo apesar das tribulações. Ensinar os crentes que, como Paulo lembra aí, né, quando estávamos convosco, já vos dizíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato aconteceu, como bem sabeis. E o compartilhar, né, a boa notícia do fortalecimento dessa fé. Então, ações que uma pessoa, quando tem a fé atuante, ela se encontra com um crente desanimado. Então, a fé atuante dela leva ela a trabalhar com aquele crente, no sentido de fortalecer a fé dele. Né? E o que acontece quando dois crentes com fé atuante se encontram? Quando duas pessoas cuja fé é atuante, manifestando na forma aí de amor prestativo, o que acontece quando eles se encontram? Veja, a boa notícia de que os tessalonicenses tinham uma fé atuante, um amor prestativo, que chegou até o Paulo, que estava preocupado com eles, né? Veja o que ela produziu. Por isso, irmãos, vossa fé, a fé atuante, nos conforta em toda a nossa necessidade e tribulação. Ou seja, os crentes com fé atuante também têm tribulações e necessidades. Mas a fé atuante de um outro crente, né, conforta, né, em toda a nossa necessidade e tribulação. Porque se estáis firmes no Senhor, nós agora vivemos. Ou seja, a fé atuante de ambos produz vida, produz mais coragem ainda para viver essa fé. Pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós. Produz gratidão, ações de graças. Diante da grande satisfação que temos, com que nos alegramos, produz alegria, por vossa causa, diante de nosso Deus. Então, quando dois crentes, cuja fé atuante e amor prestativo se encontram, como eles se fortalecem mutuamente, né? Aumenta a alegria, aumenta a gratidão, aumenta a vida, né? O vigor da vida, e um conforta o outro na sua necessidade e tribulação. O Paulo, então, coloca mais uma vez aqui as suas orações pelos Tessalonicenses. E ele diz, então, que diante do nosso Deus, rogando continuamente, noite e dia que significa perseverantemente, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Veja que interessante. Por mais que a sua fé seja atuante, ela ainda não é completa. Sempre um crente estará aberto a receber de outro crente alguma contribuição que vai tornar a sua fé mais completa ainda. Então, não, a fé atuante não é uma fé fechada, não é uma fé que não precisa do outro. Não é? O Paulo, embora tenha recebido a notícia de que a fé dos Tessalonicenses é atuante, demonstrada pelo amor prestativo e animada pela vossa esperança bem firmada em Cristo, o Paulo sabe que esses crentes precisam continuar crescendo. Então, ele ora
para que ele tenha a oportunidade de ir presencialmente aos Tessalonicenses e ali suprir o que falta à vossa fé. Ele continua orando que o próprio Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, prepare o nosso caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e transbordar. Veja, o crescimento cristão não para, não é? O crente não para de crescer. E o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vós, para fortalecer o vosso coração. Veja, nós estamos tratando aqui de fé atuante, que se manifesta na forma de amor prestativo. E o Paulo vai tocar, mais uma vez, como ele fez no capítulo 2, ele vai tocar de passagem na esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo, para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos anjos, ou com todos os seus santos. Então, ele está tratando da fé atuante, mas ele passa pela expressão da fé atuante, que é o amor prestativo, e toca, né, de passagem, ele toca na esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Terminado aí nessa parte, ele vai prosseguir até o verso 8, e eu termino aqui, do capítulo 4, ele vai dizer: quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus que, assim como aprendestes de nós, como deveis se comportar e agradar a Deus, assim também estáis fazendo, nisso vos aperfeiçoeis cada vez mais. Novamente, o crente sempre está em crescimento. Pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor Jesus. A vontade de Deus para vós é esta. Então, o crente que tem uma fé atuante, demonstrada pelo amor prestativo, fortalecido pela esperança bem firmada em Cristo, ele está interessado na vontade de Deus. Aqui o Paulo restringe. Aqui, talvez para atender uma necessidade específica daquela igreja, ele restringe a vontade de Deus para vós em questão de a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Então, aqui a fé atuante, o amor prestativo, não descuida, né, da santificação, que é, como Paulo disse aqui, a vontade de Deus para vós. E a prática dessa santidade, Paulo especificou aqui no sentido do trato que nós damos nas questões que envolvem, né, a sexualidade, envolve aí a imoralidade, envolve a maneira como nós tratamos nosso próprio corpo, a maneira como nós tratamos o corpo do outro, né? Então, quando ele diz aí que ninguém iluda ou engane seu irmão, ele está se referindo ao modo como nós lidamos, né, com o corpo do outro, né? Então, ele termina dizendo que Deus, né, o verso 7, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação, e ele faz isso dando a nós o seu Espírito Santo. Na próxima aula, e aí eu vou entrar com você no amor prestativo, que Paulo só vai tratar dos versos 9 até o verso 12. O Paulo diz que ele não tem muito o que escrever para os Tessalonicenses sobre amor prestativo. Então, ele só vai tratar aí do amor prestativo num ângulo que é muito próprio de algo que estava acontecendo lá entre os Tessalonicenses. Aí, na próxima semana, a gente explica o que é esse algo, e depois do verso 13 em diante até a segunda carta, ele vai se manter aí em torno da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Eliana.
Terminamos mais uma aula. Queria saber se alguém ficou com alguma dúvida. Não? Então, desejando a todos uma boa semana, final de semana ainda não, mas uma boa semana produtiva, com uma fé atuante, mantendo a esperança, né, que nos conduz. Tá bom, queridos? Até segunda-feira que vem. Boa semana a todos. Boa semana. Boa semana. Deus abençoe, boa semana, até segunda. Amém. Obrigada, pastor.